Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a doutrina da eleição. A doutrina da eleição. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus sabe quem vai ser salvo? O que você acha? Outra perguntinha. O salvo, aquele que crê em Cristo como seu Salvador, o salvo, persevera até a volta de Jesus? E o que é esta perseverança? Mais uma. Existe alguma coisa ou pessoa maior que esta salvação? Agora, talvez seja a melhor de todas. Quem é salvo por Jesus Cristo perde a salvação? Essas e outras perguntas nós poderemos ver na lição de hoje sobre a doutrina da eleição. Vamos lá? O que é eleição? Quando a Bíblia fala sobre a eleição, o que é eleição? O que os batistas creem sobre este assunto? Muito bem. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza de sua graça. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Talvez um outro questionamento surja na sua mente, como por exemplo, quer dizer que Deus escolheu algumas pessoas para herdar a salvação e outras não? Eu acredito que seja isso mesmo. Olha só, o que vimos na lição anterior, né? Na verdade, há duas lições anteriores. Que o pecado separou o homem da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, todos merecem a morte eterna. Todos merecem o inferno. Porque estão separados da glória de Deus nessa condição de pecadores habituais, sem condições de salvarem a si mesmo. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, decidiu fazer o céu e, baseado na sua soberania, escolheu pessoas para herdar esta salvação. Vamos ver um pouco mais sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Mas antes da criação do mundo, como nós vemos agora no terceiro slide, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. É isso mesmo. Deus, ele traçou o caminho da salvação, ou seja, ele escolheu pessoas para serem salvas. Mas você sabe quem são essas pessoas? Eu não sei quem são. Cabe a nós continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós caminhar sobre as boas obras que o Senhor preparou para que andássemos sobre elas, conforme diz Efésios capítulo 2, lá no versículo 10, ok? Então, vamos ver um outro texto que nos ajuda, a compreender esse exercício da soberania divina. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito de Deus. Existem propósitos de Deus que são mistérios não revelados, Continuando o texto, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Vejamos agora o próximo slide, que diz assim: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Veja bem, irmãos, aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele vai passar por tribulações. Aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele vai passar por sofrimentos, mas ele vai perseverar crendo que Jesus é o seu Redentor. Vamos ver o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Percebe? O crente em Cristo Jesus tem forças para continuar. O crente em Cristo Jesus tem a sua fé renovada para prosseguir e olhar as tribulações, olhar os dias de hoje, olhar a história, tanto o passado quanto o futuro, com os olhos do Senhor. Porque o crente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Lembrando, quem são os cristãos e quem não são? Não cabe a nós este julgamento, ok? Então você deve aceitar a Cristo como seu Salvador. Se a mensagem da palavra de Deus, ela está sendo lançada para você, você está ouvindo essa mensagem, cabe a você a aceitá-la e receber a Jesus como seu Salvador, entregar toda a sua vida a Ele, como diz a palavra de Deus, ok? Mais adiante nós encontramos o seguinte: nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Há alguma coisa maior do que essa salvação? Não há. Nenhuma força ou poder. O texto de Romanos capítulo 8, verso 35 e 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe? Não existe nada maior ou melhor do que essa salvação em Cristo. Ainda no nosso slide de número 6, já chegando no finalzinho, nós encontramos a seguinte afirmativa, ou a sétima afirmativa das doutrinas batistas a respeito de eleição. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Olha que Deus dá recursos aos salvos para que ele possa prosseguir, para que ele possa permanecer nessa salvação, não é? Então, assim, pastor, quando alguém se desvia da igreja, ele perdeu a salvação? Ou seja, o motivo foi maior do que a salvação em Cristo? Não, não foi maior. Nós já vimos na palavra de Deus que não existe nada maior nem melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Mas ainda em João capítulo 10, versículo 28, encontramos o seguinte: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E aí? O crente perde a salvação, né? Então, de acordo com este texto de João capítulo 10, 28, ninguém poderá arrancar o salvo das mãos de Jesus Cristo. Amém? Então ele não perde a salvação. Valeu a aula de hoje, né?
Tem aí umas perguntinhas que você está vendo no slide. Então responda essas perguntinhas e teremos um encontro para discutir esta aula tão gostosa e também as respostas que vocês deram, ok? Deus te abençoe e um forte abraço.